transmitir o conhecimento ali. Isso ele consegue no Google. O papel do professor é humanizado também. Eles precisam entender o professor como um mediador, um ser humano. E eles também são ouvidos, e isso é importante. Então eu levaria para uma sala ali a escuta, para uma sala. Professores, escutem os seus alunos. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Pedagogcast. Eu me chamo Miriane Sagmaier. Olá pessoal, me chamo Débora Graminho. Oi, eu sou a Júlia Santana. Todas nós somos estudantes de Pedagogia da FSG. No episódio de hoje, iremos conversar sobre práticas pedagógicas inovadoras na educação. Como poderemos inovar hoje em dia dentro do contexto escolar? Qual o resultado que podemos ter com isso? E daqui a uns anos, como vai ser? E para isso, nós trouxemos uma convidada que atua na área da educação para falar um pouco de suas vivências. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada. Meu nome é Carla Freire, eu sou pedagoga, além disso eu sou neuroeducadora, também sou formada em letras, sou pós-graduada em gestão escolar, também sou escritora, eu tenho um livro, vou aproveitar e fazer a propaganda, né? Pode fazer. Eu tenho um romance publicado no ano passado aqui na Feira do Livro em Caxias do Sul. Não tem nada a ver com a prática pedagógica, mas é uma área também que eu gosto bastante e eu gosto muito de trabalhar com essa parte das metodologias inovadoras, porque é bastante importante hoje na nossa sociedade. Afinal, gerações estão vindo e nós não podemos ficar para trás. É verdade. Então, Carla, para dar início no nosso podcast, a gente, como tu comentou ali sobre a importância, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre a importância de criar métodos inovadores na área da educação. Vou começar falando sobre a questão da geração, né? A nossa geração ela é diferente das gerações que estão vindo aí. E não dá para se tratar o diferente com o mesmo. Então, se nós pegarmos ali a minha educação na década de 80 para 90, ela é totalmente diferente da educação de vocês ali dos anos 2000 e é totalmente diferente da educação que hoje a gente vê com os alunos, os menores e ali na educação inicial, nas séries iniciais. Então, para trabalhar o mesmo com o novo, isso não é possível. Então é por isso que é importante que com tudo aquilo que a tecnologia nos oferece, com tudo aquilo que as metodologias novas elas oferecem, que a gente possa abraçar e torná-las aliadas para que a gente possa trabalhar num processo de educação mais eficiente. E ao trazer alguma técnica, alguma coisa diferente, assim, tu teve alguma reação positiva, negativa, ou dos alunos, ou até mesmo da coordenação? Sim, geralmente as ações elas são positivas, é uma questão de tentativa e erro. Então nem sempre temos mais positivas do que negativas, mas nem sempre dá certo. Por algumas vezes a gente não entende os alunos não entendem as propostas, a coordenação não entende a proposta e principalmente as famílias não entendem a proposta. Muitas vezes nós queremos inserir alguns tipos de metodologias inovadoras. Eu particularmente gosto muito da PBL, né, que é a aprendizagem baseada em projetos. Gosto muito também da questão da gamificação. Trabalhei muito a gamificação, trabalho ainda. E gosto muito do storytelling. Só que o que os pais gostam? Caderno cheio. Se você não tem... por que o livro não foi terminado? Porque... Então, muito disso cobra-se tanto da coordenação. Eu estou na coordenação, eu sei como é que é também. Essa cobrança que vem dos pais. Então, automaticamente, a gente tem que cobrar dos professores e isso faz com que engesse. E nas minhas aulas, claro, já tive ações muito positivas de alunos que realizaram projetos maravilhosos, como eu tive também a de alunos que não entenderam bem a proposta e acharam que era um oba-oba. Então nós temos que sempre estar bem direcionados e saber direcionar também os nossos estudantes para que eles possam entender o que é o processo de metodologias novas, de práticas pedagógicas novas. Porque senão eles vão achar, tanto as famílias quanto os pais e até mesmo algumas coordenações vão achar que é só mesmo a sala de aula se tornando uma bagunça. E na verdade não é. Porque principalmente quem não vive nesse meio escolar acha que o resultado vem realmente do caderno cheio, de bastante coisa escrita, essas coisas. Como é que tu faz para eles levarem mais a sério, assim, para levar o objetivo do projeto, assim, que eles entendam o que tu...
A gente, geralmente, o que eu gosto de fazer? Mostrar o objetivo para eles, desde o começo. Então, eu trabalho muito com o Design Thinking, não sei se vocês já ouviram falar. O Design Thinking é bem interessante, porque ele vai trabalhando a questão de metas e objetivos e o que você vai fazer para chegar àquele objetivo. Então, já desde o começo, quando eu aplico as metodologias nas minhas aulas, eu mostro para os alunos, olha, é aqui que vocês vão chegar. Para isso, a gente precisa disso, disso e disso. Então, mostrar todas as etapas do processo para os alunos e entender por que ele está fazendo aquilo, é mostrar para ele para que ele está fazendo aquilo. Isso é muito importante porque às vezes a gente passa um conteúdo para um aluno, ele não vai identificar o motivo pelo qual ele precisa fazer aquilo e simplesmente ele vai se desinteressar. E a partir do momento que a gente mostra não só conteúdo, mas a prática, ele vai se interessar bem mais. E isso é uma coisa muito gratificante. Então faz com que eles se envolvam, que eles estejam engajados para realizar os projetos. É bom fazer essa relação, né, da teoria com a prática e deixar bem claro sempre os objetivos, né? Falando em chegar em algum lugar, mais pra frente, como você acha que as metodologias inovadoras vão contribuir ou afetar na vida desses alunos e futuramente na vida dos professores e do contexto escolar? Na verdade, assim, as práticas pedagógicas, elas têm um potencial de ter um impacto significativo na educação. Então, a gente passa por aí. E uma vez que elas se adaptam às mudanças que ocorrem no mundo. Então, a gente tem que pensar muito nisso, nessa questão das mudanças. Mesmo porque elas, como você mesmo disse, elas afetam a educação no futuro. Eu listei algumas coisas aqui que eu achei bem interessante. Por exemplo, a questão da personalização da aprendizagem. Porque cada aluno é diferente. Olhar o ser único, isso é muito importante. Porque, assim, você aprende de uma forma. No caso, eu vou falar o você, mas é a Miri. A Miri aprende de uma forma. A Débora aprende de uma forma. A Júlia. A Júlia aprende de uma outra forma. Então, assim, nós temos que entender essa personalização da aprendizagem, ainda mais agora que temos muito alunos de inclusão. Então, a personalização da aprendizagem é muito importante. Uma outra coisa é o aprendizado ativo e prático. As abordagens, elas enfatizam esse aprendizado prático, justamente porque conhecimento você consegue encontrar em qualquer lugar. Você abre ali um Google, conteúdo no caso, né? Não necessariamente conhecimento, mas você abre o Google, você joga uma informação e ela está lá. Agora, como que eu vou aprender a pensar? Como que vai chegar até ali? Então, é isso que a educação inovadora ela busca. Você pega na parte da tecnologia, aprendizagem digital, hoje tudo é tecnologia. Então, por que barrar a tecnologia em vez de torná-la uma aliada? Uma aliada. Até mesmo a gente fala sobre a questão da inteligência artificial. Sim. Muitas pessoas acabam pensando que vão perder empregos, trocar. Não, você tem que trazer aquilo para ser uma aliada. E não para ser um vilão. Isso é bem interessante. Uma outra coisa que muito se fala nessa nova abordagem é a colaboração e aprendizado social. Nunca se falou tanto na questão do social. A questão da sustentabilidade, a colaboração, o incentivo entre eles, um ajudando o outro, a questão da empatia, tudo isso, as habilidades interpessoais, porque isso tem se perdido muito, a habilidade interpessoal, ou seja, aquela habilidade de você trabalhar em equipe, de você saber, porque hoje a pessoa está muito focada no eu, principalmente ali o pós-pandêmico, que nós acreditávamos que ia ser uma coisa e na verdade se tornou outra. Então, essa metodologia ela vem para mostrar também que o relacionamento interpessoal ele é muito importante. Até mesmo a forma do novo tipo de avaliação, que não é aquela avaliação tradicional em que eu vou olhar para você, vou te dar um papel e você vai falar para mim assim, não, aí eu vou analisar se você é bom ou não, por meio de uma nota. Não, mas espera aí, calma aí, tem todo um contexto. Então a gente trabalha com a avaliação formativa, que é eu vendo o seu dia a dia, eu sabendo aquilo que você é capaz de fazer no dia a dia. Porque imagina só, você vai no dia da sua prova, você tem uma prova, você foi excelente a aula inteira. As aulas todas você participou, você esteve ali. Aí no dia da avaliação, morre sua mãe, seu pai, enfim. Alguém. Vamos pegar porque mãe e pai você falta. Morreu seu cachorro, que você ama muito, faz parte da sua família. Como é que você vai estar preparado emocionalmente para fazer uma avaliação? É assim que eu tenho que te avaliar? Com certeza você não vai tão bem como se você estivesse num momento bom. Então, eu penso que as avaliações tradicionais, elas têm aí o seu lado importante, mas ela não deve ser a única forma de se avaliar. Então, por isso que eu pego bastante a questão da
da avaliação formativa, né? Então a gente também precisa pensar que a educação ela não é somente infância e adolescência. A educação, o aprendizado, ela é ao longo da vida. Então a todo momento a gente está aprendendo alguma coisa. E também a questão da flexibilidade, da adaptabilidade. Então elas são flexíveis e adaptadas às mudanças. Temos também aí a parte do desenvolvimento e de habilidades nesse século XXI. Hoje em dia nós temos aí o pensamento crítico, a criatividade. Nós temos profissões ainda que nem foram inventadas. Se a gente parar para pensar, né? Então tudo isso, e claro, eu não posso deixar de falar sobre a acessibilidade e a inclusão. Precisa cada vez mais olhar para o outro. Aquilo que eu comentei no começo, a individualidade, o ser como um indivíduo. É ali, é ele o único. Então isso é muito importante. Isso acaba impactando em várias outras áreas também, como a questão do meio ambiente. Em resumo, assim, tem o potencial de tornar a educação mais relevante, eficaz e adaptável às necessidades do mundo moderno. E prepara aí os alunos para enfrentar os desafios e equipá-los com as habilidades necessárias para ter um sucesso em uma sociedade em constante evolução. Não só na parte acadêmica, mas ele enquanto cidadão. Falei demais, meu Deus do céu. Mas assim, quando tu traz uma prática para dentro de sala de aula, tu vê que quando é algo diferente, quando é algo legal e que é algo que os alunos tu acha que vão gostar, qual é a reação deles? Eles ficam loucos, eles gostam muito. É positivo. É muito positivo, eles gostam muito. É diferente eu ensinar uma coisa, olha, assim, dentro de uma lousa, do que eu ensinar, vamos fazer um jogo aqui, vamos ver o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam. Faz uma competição, usa esse tipo de situação. Eles gostam, não é uma competição para ver quem é o melhor, não, mas é uma competição que eles se motivam. É uma coisa motivadora, isso trabalha muito na gamificação. Né? A gamificação ela é muito legal por conta disso, é uma das áreas que eu gosto muito. Até porque além de trabalhar o conteúdo, tu está trabalhando também a relação entre eles. Sim, né? Capacidade de trabalhar em equipe, eu faço geralmente dentro de sala de aula, eu faço muito essa questão dos jogos, uma sala competindo com a outra, ou até mesmo as equipes, mesmo que não valha nada, mas vale apenas ali aquele momento de diversão, o comprometimento, e eles estudam, eles querem realmente aprender, eles querem ver o que vai acontecer. E na outra área que eu gosto muito, que é a aprendizagem por projetos, é aguçar sempre cada vez mais a curiosidade. Sabe aquela questão de que hoje a educação não é dar as respostas, mas é ensinar os alunos a fazerem as perguntas. Até lá também, né? Eles têm que fazer as perguntas para que eles mesmos consigam instigar eles a pensar para que eles possam chegar em uma determinada resposta. E na questão da prova que tu comentou, como tu faz a relação ali, que tu gosta de trazer coisas inovadoras, né? E daí, mas tu tem que ter o momento da prova, né? Sim, tem a questão da avaliação. Tudo é avaliativo. E daí tu faz a parte mais descontraída, assim, dinâmica antes e depois a prova? Não, durante mesmo. Durante. Ali você consegue já avaliar a questão da participação de um aluno. Então, se eu estou dando uma aula sobre, eu leciono inglês no período da tarde, eu estou dando uma aula sobre nacionalidades e países. Aí eu vou perguntando para um aluno ali, e você, o que você acha? Tal, não sei o quê. E você vai mostrando as bandeiras, ele já vai falando ali, eu já estou avaliando ele. Então as avaliações não são aquelas que a gente entrega uma folha para ele no final, não. Tudo é avaliado. Eles até perguntam, mas isso vale nota? Gente, não é questão do valer nota. Todo momento vocês são avaliados. Todo momento. A todo momento. Então, claro, você tem aí a parte de registro. Isso, aí o registro, aí geralmente a gente parte para uma parte, às vezes online mesmo, às vezes num jogo. Ali eu uso muito o Kahoot, eu gosto muito do Kahoot. Tem vários outros programas ali também que eu utilizo muito para trabalhar com eles em inglês, eu gosto muito do WordWall. E eles vão trabalhando e você vai vendo o desempenho deles ali também, uma forma de avaliar. Então, tudo a gente tem as partes de registro e tem também as partes de observar, o olhar muito que sempre se falou na educação. É muito legal que também, como são anos iniciais, prepara mais pra frente, que ensino médio. Ensino médio é tudo avaliado, na faculdade também, então já está preparando eles para o futuro. Sim, né? E o legal é que dessas metodologias a gente pode aplicar em qualquer idade. Desde a educação infantil, que muito se fala nas séries iniciais, porque a criança aprende muito com o lúdico. Mas você trazer uma aula diferenciada para uma faculdade, para um ensino médio, nossa, é uma loucura. Eu tive experiências maravilhosas com alunos do ensino médio. Porque na educação infantil eles têm mais acesso a brincadeiras e coisa. E quando tu chega numa certa idade, num certo ano, fica mais
engessado, né? Tem mais E daí conteúdo pra eles, passar. daí ter acesso a brincadeiras ou jogos, enfim, acho que fica mais interessante para eles, né? Sim, sim. Tu aprende se divertindo, né? Algo mais contraído. Sim. Até a gente como estudante de pedagogia, futuras pedagogas, a gente aprende bastante nas aulas, que eu vejo que eles reforçam bastante a questão que nem tu disse, de Ser lúdico. isso, de ser lúdico, de inovar, de não ser aquela coisa engessada, nem aulas antigamente, né? Passar no quadro e dar prova e ver caderno cheio, a gente está cada vez sendo mais motivados a mudar isso, a vir com uma educação mais inovadora já. Eu vejo por esse lado, pelo menos. Se você pudesse voltar no tempo, vai entrar numa sala de aula ou numa sala de coordenação, sim, só de professores. O que tu falaria para esses professores? O que tu traria de técnica diferente ou algum objeto? O que tu falaria para eles mudar, para continuar, para melhorar a educação que era como era no antigamente? Porque antigamente a gente tem coisas que hoje a gente já não usa, né? Que tem a palmatória, que coisas São traumáticas. coisas traumáticas, né? E agora a gente está mais por esse lado mais humanizado, né? O que tu levaria de agora pro passado? A primeira coisa, nem falando tanto assim sobre a metodologia inovadora, mas a escuta. Ouvir o aluno. Eu sempre gosto muito de ouvir os meus alunos. O que você gosta? É óbvio que nós não temos como trabalhar, claro, hoje eu quero aula assim, hoje eu quero... Não é assim. Mas ouvir os alunos, porque eles têm voz, eles têm que mostrar que tem voz também. O professor hoje, o papel do professor não é só transmitir o conhecimento ali. Isso ele consegue no Google. O papel do professor é humanizado também. Eles precisam entender o professor como um mediador, um ser humano. E eles também são ouvidos, e isso é importante. Então eu levaria para uma sala ali a escuta. Para uma sala, professores, escutem os seus alunos. E claro, trabalhando dentro da metodologia inovadora, eu sou muito a favor do trabalho por projeto. Gosto muito do storytelling, também é uma coisa bem legal. E gosto também da Flip Classroom, inclusive tem até um episódio bem interessante sobre a Flipped, né, que é aquela sala de aula invertida. Isso é legal também. Então, assim, tudo aquilo que ele é equilibrado, ele dá certo. Então, o equilíbrio ali com a escuta, isso é fundamental. Aquilo que você estava comentando sobre a questão do quadro, caderno, eu até acredito que seja importante em alguns determinados momentos para a concentração, porque não se pode perder a questão da coordenação motora em si também. Mas não é só aquilo, como você disse. Sim. Aquilo só, ele realmente vai desmotivar o aluno. Causa um tédio, né? Causa um tédio. E aquilo que você estava comentando sobre, aquilo que a Júlia estava falando sobre a palmatória, gente, quantos e quantos traumas não se causaram. E se eu pudesse pegar uma época ali, um período, eu vou ser muito egoísta, eu queria o meu tempo. Ali eu talvez os anteriores ao meu, vamos dizer assim, porque daí a gente já viria numa constante evolução. E é muito importante essa parte da escuta, porque infelizmente eles têm atenção às vezes só do professor, né? Sim. Às vezes a educação infantil passa o dia inteiro e tá ali só com o professor. Sim. E daí se o professor não tem esse lado humanizado, né? Esse carinho, esse olhar, o que vai ser dessa criança, né? O que vai ser no futuro? Você tá sempre fechado, né? Você tocou num ponto primordial. Hoje você tem alunos que falam pra você, de verdade, eu queria que você fosse minha mãe. Eu queria ter uma mãe como você. Isso me arrepia. Eu tô até arrepiada. Eu ouvir isso de um aluno, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu fico triste. Porque qual que é o contexto familiar daquela criança? E aquela criança não é dissociada. É uma criança que ela tem um lado da família e tem um lado aluno. Então, assim, não são duas pessoas diferentes. É uma pessoa só. E ela traz a bagagem dela de casa. E às vezes você vê um aluno que você olha e fala, nossa, mas que aluno terrível. Vai olhar o contexto familiar daquela criança. Muitas vezes tá querendo chamar a sua atenção. Sim. Às vezes você chegar, olhar pra ela e falar assim, vem cá, você tá bem? Tá tudo bem? Vem cá me dar um abraço. Isso já muda, já transforma. Eu não vou falar de transformar o dia, mas transforma a vida de uma criança. Muitas vezes o que ele tem de atenção
é dentro da sala de aula. Então o professor precisa muito desse olhar. É uma atitude que ele quer realmente fazer para ter a mínima atenção que ele possa ter, nem que seja de alguém que não é de um contexto familiar, é alguém que está ali para lecionar, mas se torna parte dele pelo carinho, pela atenção que dá, às vezes muito mais do que os pais, né? Sim, é o vínculo que você cria, às vezes, por os pais. Tem vários exemplos com relação a isso. Eu gosto muito de determinadas coisas que as crianças gostam. Então, outro dia, um aluno chegou e falou assim, porque eu vi no episódio de Naruto, nossa, eu adoro Kakashi e tal, e veio toda aquela, professora, você gosta? Eu falei, gosto. E na semana seguinte eu fui com a camiseta do Kakashi e com uma lente do Kakashi, né? E eles ficaram loucos, assim, crianças ficaram, nossa, mas o meu pai não gosta, minha mãe não gosta, você gosta e tal. Eu falei, gente, e mesmo que às vezes eu confesso que às vezes eu não gosto muito, mas eles estão falando muito, eu vou pesquisar, pra eu ter assunto pra conversar com eles. Então, interesse, né? Na aula, sim, eu fazer aplico alguma coisa assim. muita coisa assim na aula, exemplos que eles mesmos trazem. Esses dias estavam comentando sobre o tal do Clatublaris, um negócio, não sei se vocês já ouviram falar, eu li também na faculdade. Eu falei, gente, e aí eu cheguei pra minha filha, né, tem uma filha de 6 anos, eu falei, você já ouviu falar do tal do Clatublaris? Ela, sim, mamãe, é tal fulano. Eu falei, meu Deus, vem cá, que eu preciso aprender. E aí, quando eles comentam, aí eu já tenho assunto pra falar com eles e ali a gente vai criando vínculo. Isso é muito importante. Porque é muito importante dar realmente exemplos da vivência que eles têm, né? Sim. Pra eles compreenderem o que tá falando de determinado assunto. Exatamente. E a questão de conhecer a turma, como é que tu inicia, toma essa atitude para conhecer eles, como é que tu começa isso? Quando eu vou conhecer uma turma nova, eu me apresento, eu falo das coisas que eu gosto, que eu sei que eles gostam, porque dali a gente já vai se identificando. Isso aí são umas técnicas da psicanálise que eu também entro ali, né? Sim. E a gente eu já vou me identificando ali, ó, vamos lá. Aí eu já vejo um olhinho brilhando aqui, já vejo um olhinho brilhando ali. Aí quando começa a falar de futebol e eu falo, olha, eu sou palmeirense, e já começa a encher a paciência dos meninos ali, das meninas que são mais fervorosas com futebol, e aí já começa, e ali. E aí quando eu vou conhecendo, ele já vem falando de mim, ele já vem falando deles, aliás, ele já vem falando deles com um sorriso, então a gente já vai criando aquela identificação. Então primeiro eu mostro que eu estou com eles, que eu faço parte deles ali. Eu não tô ali para mandar, não vou colocando regras para eles. Não. Inclusive, eu até falo das regras para eles no final, mas sendo que eu falo para eles, olha, minha aula tem uma regra, é o respeito. Acabou. E depois eu vou ramificando. Mas eu pego o respeito, e aí eu falei, respeito com o colega, respeito comigo, e eu respeito com vocês. E é a forma como como eu me apresento, geralmente, para uma turma nova. E é importante você saber o nome do aluno. Saber se você é ruim com nomes, nem que no primeiro dia você pega, assim, eu fazia muito isso no começo da minha carreira. Eu olhava para um aluno, eu via muita característica física dele, anotava o nome dele e colocava alguma característica física do lado. Que aí na hora que depois eu olhava e falava, tal, quem é? Ah, tá. Fazia chamada todo dia no começo da aula para já e chamava os alunos pelo nome. É muito legal quando você passa e você fala, oi, Miri, tudo bem? Do que você falar, e aí, beleza? Você sabe que a pessoa sabe o seu nome, nossa, eles se sentem tão importantes. Eles ficam bravos, às vezes você vai escrever o nome Isabelle, gente, Isabelle tem com E, com A, com Y, eu coloco com L, Y, não, mas é com L, como você não sabe? Eu falei, calma lá, dá um desconto também. De cada vez. Sim, eu falei, calma, mas é importante você saber o nome deles. É legal. Agora voltando ali nas inovações, a gente quer saber os principais desafios que tu já enfrentou nessa jornada, aplicando, criando, desenvolvendo. Olha, foram vários, principalmente com relação à família, aquilo que eu tinha comentado com vocês anteriormente, acha que não é aula. Na época da pandemia, principalmente, achavam que não era aula. E lá foi quando mais eu apliquei, embora eu já fizesse isso anteriormente. Se fala mais depois da pandemia, mas antes eu já fazia esse tipo de trabalho. Com relação a alguns tipos de coordenação, eu tive muita sorte até hoje de poder trabalhar com coordenadores que fossem engajados nesses projetos, que eu falava que embarcavam nas minhas loucuras até hoje. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem pro meu coordenador, eu falei, eu quero fazer tal coisa, ele, nossa, faz. Então eu gosto disso, eu gosto dessa motivação. E eu tive muita sorte. E eu, como coordenadora, eu passo isso para os meus professores também, porque tem que ter isso. Mas só que é um desafio para muitos colegas meus. Nossa,
Eles falam, poxa vida, eu não posso trabalhar desse jeito, porque eu tenho que trabalhar o livro, porque eu tenho que trabalhar assim, porque eu tenho que fazer isso. Eu falo, poxa vida, né? Isso é triste, é crítico. E até os próprios colegas de trabalho, vocês vão ver muito isso, meninas, infelizmente. Que você vai falar, nossa, vou fazer tal coisa. Ah, não, isso aí não vai dar certo. Poxa, isso desmotiva qualquer pessoa. De verdade. Eu até já passei muito por isso de eu quero fazer tal coisa, quero desenvolver tal projeto, vou fazer isso. Ah, mas isso não dá certo. Eu vou tentar. Fazia sozinha, só as minhas turmas que faziam os projetos. E aí depois, claro, vai reclamar. Ah, mas isso não é aula, isso é bagunça, isso não sei o quê. E aí vinham depois o quê? Os frutos lá na frente. Os alunos aprendendo, os alunos motivados. O fato de você passar quantas e quantas vezes quando eu dei aula na educação infantil, quando eu passava no corredor que as crianças grudavam na minha perna, eu já cheguei a cair, literalmente. E eles cantando musiquinha comigo lá no meio do pátio, e eu lá com as pernas pra cima, um monte de criança em cima de mim. Quantas e quantas vezes. Isso é gratificante. É ali que a gente vê o exemplo. De alunos meus que eu peguei na educação infantil, lá no ensino médio, lembrar de uma musiquinha que eu dei lá, que eu lembrar de um joguinho que eu dei lá. Nossa, teacher, eu lembro quando você fez o Easter Day, que era o dia da Páscoa, que eu fiz umas gincanas, um negócio por rotação lá, e as crianças brincando. E hoje no ensino médio, eles falaram, nossa, bem que você podia fazer isso, hein, de novo. E eu fazia com o terceirão, vamos lá! Lá onde eu morava antes. Então, assim, você tem que ter criar memórias, né? Deve ser uma sensação maravilhosa eles lembrarem de tudo isso, né? Sim, é uma sensação fantástica. Você vê pelo carinho. Quando eu volto à escola, que eu trabalhei por 10 anos, eu olho assim, eu chego lá, nossos alunos abraçam e lembram das aulas e vão comentando. Mas esses profissionais que ficam mais contra essas coisas diferentes que tu traz, tu acha que tu vê, né, que tu enxerga, eles são mais antigos ou é o pessoal que tá vindo... Dos dois. Dos dois lados? Sim, nós temos os dois lados. Tanto os mais antigos, a maioria são os mais antigos, mas tem muito jovem também que só quer fazer ali o feijão com arroz. O básico, né? Sim. Ah, pra mim tá Às vezes é ótimo. o mais fácil, né? É o mais fácil. Eu vou seguir, porque hoje, diferente do meu tempo, hoje os livros, eles te trazem todo um planejamento de aula. Muito mais fácil. Sim, é só você ler procurar, né? e aplicar. E muita gente ainda tem preguiça de ler e aplicar. Só vai ler, vou fazer isso, não vou fazer Segue uma isso. sequência Isso de aqui é muito difícil. Coloca os alunos em roda. Imagina. Não vou fazer isso. Barulheiro. Não vou fazer isso. Então, assim, essa questão de você trabalhar. Você vai trabalhar nessa área? Trabalhe nessa área. A nossa profissão, a profissão de vocês é a profissão mais importante do mundo. Sim. Porque ela é a única capaz de formar todas as outras profissões. Falando nessa questão de profissão importante, pra gente finalizar agora o nosso podcast, qual a dica que tu daria para as futuras pedagogas ou para as pedagogas já formadas, ou uma motivação para quem quer inovar dentro da área? Trabalhem, pesquisem, estudem muito. Não estudem somente na faculdade, busquem cursos fora. Busquem ler livros maravilhosos. Eu tinha até trazido 2, mas eu esqueci na moto. Mas são livros maravilhosos. Eu posso deixar depois a indicação aqui com a Miri. Procurem, busquem na área da gente, tem muita coisa legal. E buscar experiências, busquem vídeos, vão realmente no YouTube, Instagram. Hoje vocês têm uma gama muito grande de inovações. De inovação assim, nessa área. Tem muita coisa. Então dá para aplicar. E assim, não tenham preguiça. Porque, como eu disse, o que vocês estão transformando são vidas. É a principal transformação que a gente tem que ter dentro de uma profissão. Quando a gente transforma vidas. Pessoas trabalham com máquinas, pessoas constroem coisas, pessoas fazem isso, fazem aquilo. A gente transforma a vida. A gente consegue trabalhar um ser humano. A gente consegue direcionar o ser humano e transformá-lo ele para uma sociedade. É verdade, com certeza. Acho que, como tu disse, é uma das profissões mais importantes e uma das profissões que a gente mais precisa se dedicar. Não dá pra fazer só por fazer. Exatamente. E a gente espera que um dia eles valorizem mais esses profissionais, né? Isso é o sonho de todo Todos. o profissional, sim. Talvez até seja uma motivação maior para trazer coisas diferentes, né? Sim. Ser mais valorizado, tu vai ter mais interesse. Às vezes pode ser que as pessoas ficam desmotivadas por não serem tão valorizadas e não tentam fazer grandes coisas ou coisas diferentes. Tenta ficar naquele feijão com arroz, né? Muitas pessoas pensam isso. Estão me pagando, eu tenho que fazer o básico.
Só que eu penso diferente, eu penso como... É claro, a gente quer um reconhecimento maior, eu queria ganhar muito mais, queria fazer tudo, mas eu olho para aquele olhinho ali na minha frente e ele olha para mim e fala assim, eu ganhei um cartão que tá ali, você é a melhor professora do mundo. Eu falo, nossa, o mundo é grande, eu sou a melhor. A valorização vem valorização. daí, né? A nossa valorização ela é diferente. A nossa valorização vem das cartinhas que a gente ganha, daquele aluno mais terrível. Das florzinhas, das florzinhas que eles arrancam. Do docinho que aí você vê que um te deu um docinho, aí o outro tá comendo docinho. Vai te dar babado mesmo pra mostrar que você também é importante, sabe? E você tem que comer o negócio. É um negócio bem louco, assim, você joga fora da vida. Mas você se sente muito valorizada. Ai, que bom. É muito bom ver esses relatos felizes. A gente agradece muito por ter vindo aqui, tirado nossas dúvidas, esclarecido tudo isso que é muito importante. Gente, olha, só uma coisa, a teoria é muito linda, tá? Eu falo da teoria e da prática, mas a gente trabalha muita teoria, só que mandar pra prática requer muito estudo, requer muita... Não é tão fácil quanto Não é. Requer muita paciência, quer jogar um abençoado pela janela, não pode. Requer muita paciência. Então, assim, a gente fala aqui das coisas que dão certo, mas muitas coisas são tentativa e acerto, tentativa e erro. E é assim que a gente vai aprendendo. É isso que a gente precisa fazer, né? Exatamente. Tentem, Muito mas tentem. Muito, muito obrigada mesmo Nada. pelo seu A tempo. gente agradece. Nossa, foi muito bom. Eu acho que quem escutar esse podcast vai conseguir Tirar muitas dúvidas. tirar muitas dúvidas e E assim, tem aquela gotinha de ânimo que às vezes a gente tá no nosso semestre e a gente, será que a gente continua? E eu te ouvindo É uma falar. motivação. No final vale a pena, né? O meio vale a pena, tudo vale a pena. Que bom, muito obrigada Muito mesmo. obrigada. De nada. Estamos precisando, estamos aqui. Então tá, a gente encerra aqui. Muito obrigada por quem nos escutou. um grande beijo para todos e tchau. Tchau. Tchau.